Então vamos lá, galera. Boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim, Tá, sim, beleza, tranquilo. então. O que vai ser a nossa aula de hoje? Primeiro a gente vai começar verificando se vocês têm alguma dúvida quanto ao conteúdo da aula passada, né? Na resolução dos exercícios, vocês conseguiram fazer, entenderam? Algum ponto ficou em dúvida? Eu consegui fazer, só que eu queria que o professor tirasse dúvida naquela atividade lá que eu até comentei com o professor, porque eu Daquela lá tentei da fazer de string, uma forma ali, mas eu não sei se está correta e da outra forma daquela lá da acabou dando string erro. lá que tu mandou no WhatsApp, Gustavo? Isso. Não, a gente vai corrigir, sem problema, tá? Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida, algum ponto que ficou meio em dúvida, se alguma questão, daí a gente já pode dar uma explicada antes de partir para a resolução. Deixa eu abrir aqui a lista de exercício 1. Tá, o primeiro exercício nós tínhamos ali ele resolvido, né? Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhar, área de trabalho, janela, exercício 1. Chegando alguém na área aí, vamos atribuir lá a Marielle. Boa noite, Marielle. Boa noite. Estão conseguindo ver a minha tela compartilhada do Word ali, pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. O primeiro exercício, o que ele falava, né? Para criar um array com 10 posições do tipo inteiro, onde nós iríamos preencher esse array com o valor da variável de controle adicionado de 2 unidades. Então, toda vez que ele entrasse na estrutura de repetição, eu ia colocar lá naquela posição do array o valor da variável i acrescida de 2 unidades. Você pode perguntar, professor, por que 2 unidades? Um exemplo aqui só para a gente praticar mais a questão mesmo do próprio array, tá? Que era a primeira atividade. Então, feita a primeira estrutura de repetição, uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo, galera, é que quando a gente trabalha com um array, a gente sempre vai precisar ter uma estrutura de repetição, né? Por que vai precisar ter uma estrutura de repetição? Porque se o próprio conceito de array já define que ele é um conjunto de variáveis do mesmo tipo agrupadas em uma única variável, onde eu defino, né, ela tem um nome e as posições que são os índices, então se ela é um conjunto, ela é mais que uma. Então, para mim percorrer ela, para fazer qualquer operação, seja ela uma alimentação de valores, ou um processamento, ou, né, simplesmente lá resgatar um valor que foi alimentado naquela posição, eu preciso ter uma estrutura de repetição. Todos conseguem entender essa dinâmica? Sim, tranquilo. Tá, beleza. Então, da mesma forma que eu usei uma estrutura de repetição para alimentar, né, para inserir valores no meu array, quando eu precisar mostrar os valores que estão lá, eu preciso ter o quê? Uma outra estrutura de repetição, desde que eu vou mostrar todos os valores. Ah, professor, mas eu quero mostrar só o elemento que está na posição 3. Então tu manda, né? Tu joga um comando que vai lá e acessa direto no índice daquela posição que tu queres. Agora, se tu precisa mostrar todos os elementos que estão no array, tu precisa fazer uma estrutura de repetição. O que tem aqui logo abaixo aqui, ó, onde está destacado aqui, ó. Para o i começando com 0 até o i menor do que valor.length. Quem é o valor.length, né? Valor.length é o meu array chamado valor e o length é o tamanho, né? Estão lembrados que a gente usa o método length ali na estrutura de repetição? Estão lembrados o porquê? É Então porque vamos lá, se vamos tu usar repetir. o lente, eu acho que é assim que se
Pode falar, sem problema. Engano. Oi, desculpa, não sei se cortou. Ah, tá. Não, é porque, por exemplo, ali o professor botou como o new int que valia 10, né? Certo? E daí toda vez que tu usa o valor do length, ele não, tu não vai precisar, como é que eu posso explicar? Tu não vai precisar definir o tamanho, vamos assim dizer, a quantidade, né? Que tu vai usar dentro do arrays, no caso. Isso mesmo, Gustavo. Qual é a importância da gente usar aqui na condição de parada o método length, tá? Eu defini lá o meu array com 10 posições, né? Lá em cima, né? Int, valor, eu disse que o nome da variável ia ser valor, daí new int de 10. Então, estou criando um array do tipo inteiro, que o nome dele é valor, e ele vai ter 11 posições, que começa no zero, né? Digamos que por algum motivo, tu precisou alterar o teu código. Mudou a lógica, ou vão existir mais elementos ou menos elementos. Se eu tivesse feito assim, ó, tá aparecendo o Word para vocês aí, né? Sim. Se eu tivesse feito assim, ó, aqui, ó, o i menor do que 10, ia funcionar perfeitamente. Mas digamos que tu alterou o teu código e agora o teu array tem 21 posições. Como eu alterei o tamanho do array, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui no for, ó, e passar aqui para 20. Estão acompanhando aí, pessoal? Sim. Ah, passou para 5. Tem que vir aqui passar para 5, tem que vir no for e passar para 5. Estão vendo que eu estou alterando só o segundo for, né? Por que esse for aqui eu não alterei, ó? Porque esse aqui eu uso o valor.length. Então, quando eu uso o método length, eu não preciso me preocupar se aqui em cima é 5, 10, 15 ou 20. O próprio método vai fazer o quê? Vai lá em tempo de execução, vai lá verificar o tamanho do meu array. Ah, o tamanho do array teve alteração, então a estrutura de repetição vai percorrer a quantidade de vezes que for necessária de acordo com o tamanho. Ah, professor, mas a gente só tem duas estruturas de repetição aqui. Ah, beleza, aqui só tem duas. Poderia alterar facilmente. Mas a gente sempre tem que pensar, sempre quando a gente está desenvolvendo alguma rotina ou está pensando em alguma rotina nova, nós temos que, na verdade, vocês têm que começar a pensar assim, ó, a gente tem que ter esse pensamento. Tu não pode criar uma rotina só para aquele problema ali em questão que tu está vendo. Tu tens que criar uma rotina que tu pense de forma geral, de forma global. Se para 5 funciona, para 10 vai funcionar, para 500 vai funcionar para uma quantidade indeterminada. Porque tu desenvolveu uma lógica, tu desenvolveu um raciocínio que atende para uma, duas, três ou N quantidades. Conseguiram entender a ideia? Sim. E se tu estivesse trabalhando, né, de forma profissional e tu usasse ali fixo o tamanho do array, então tu teria que fazer o quê? Tu teria que passar em todas as estruturas que tu definisse e alterar o valor. Daí tu poderia correr o risco, né, de esquecer de alterar uma ou duas, daí já ia dar erro no teu código. Então a gente usando o método length não tem problema nenhum. Basta o quê? Só usar o método length, em tempo de execução ele vai lá e pega o tamanho do array e vai fazer a estrutura de acordo com o necessário. Beleza, então o segundo for aqui, ó, ele vai percorrer o meu array e aqui simplesmente eu estou dando o JOptionPen, né, jogando uma mensagem na tela, acessando o meu array naquela posição. Tranquilo aí, pessoal? Sim. Tá. O segundo exercício era a mesma ideia, com um array com 3 posições, o usuário vai informar. Era só pegar um JOptionPen e fazer um integer.parseInt, né, fazer um cast, porque o array era do tipo inteiro, né? E o JOptionPen.showInput, ele sempre retorna uma string. Agora a dúvida maior ficou ali no exercício 3, Gustavo, é isso? Percorrido todo o laço, repetição. Quais números Isso, no são pares? exercício 3. Tá, vamos Isso. lá.
Tinha travado aqui. Sem problema. Deixa eu abrir aqui o NetBeans aqui. Eu só preparar aqui o NetBeans, eu deixo a tela do Word aqui com... E daqui a pouco eu já compartilho com vocês, tá? Alguém pedindo acesso aqui, vamos lá. Christian. Boa noite, Christian. As outras aulas estão conseguindo acompanhar também, pessoal, de forma EAD? Até que tá indo. Eu não tô conseguindo ver todo dia, ultimamente. Mas é legal porque a gente acaba disponibilizando lá, né? Então, melhor. na verdade, a gente acaba sempre colocando o vídeo para vocês lá, né? Então, às vezes chega um pouco tarde do trabalho ou tem outro compromisso, né? Sim, bem melhor Impor- quando... Deixa eu só tô alterando aqui, tá, galera? Só um minutinho. Vamos torcer aí para essa situação se normalizar o mais rápido possível, que fica bom para todo mundo, né? Uma situação nova para todo mundo. Nunca ninguém imaginou que a gente ia passar por isso, né? E agora ainda para gravar tudo isso, ainda a crise hídrica aí, né? A água que está faltando, né? Nossa, pois é. Aqui Eu em até recebi uma postagem no WhatsApp, nesses grupos que a gente participa hoje, acho que era do cantor Leonardo, sentado numa mesa lá. Ele botou assim, ó, um ano que começa com a cerveja ruim, não tem como dar certo, era daquela aquela cerveja lá no início do ano que matou a meia dúzia lá em Belo Horizonte lá. pois é. Ele falou assim, um ano que começa dando ruim para cerveja, não tem como dar certo o resto das outras coisas. É verdade. Aqui em Cocal a gente vai ficar 36 horas sem água. E cortou o que tu falou, desculpa. Aqui em Cocal a gente vai ficar 36 horas sem água. Cortaram ontem e só volta amanhã. Tu é de Cocal, Mariana? Sou! Eu tenho loja ali em Cocal também, tá? Precisar de alguma coisa. Opa, eu quero desconto. Ah, mas claro que vai ter, né? Sem dúvida. Como é que é o nome da loja, professor? Digital Celulares. Não sei onde é que fica. Eu tenho loja em Uruçanga e Cocal, né? Cocal eu abri agora em março, no início ali, dia 7, depois dia 18 deu a pandemia daí, né? Eu trabalho. Mas... Desculpa? Eu trabalho em Uruçanga. Qual é o nome da loja? Digital Celulares também. Eu também não sei onde é que fica. Trabalha onde, Mariela, aqui? Na PD Sistemas. Trabalha com o professor Johnny. Uhum. Legal. Só executar aqui, galera. Eu já vou mostrar pra você ver se vai dar certo aí, tá? Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aí. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Trabalha no suporte lá, Mariela. Eu sou como consultora. Eu desenvolvo. Bacana. Eu sou desenvolvedora e eu também atendo cliente. Faz os dois.
Eu vou, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o código aqui. Eu vou botar aqui na tela para vocês, mas aqui ele não aparece para vocês a execução, né? Daí eu vou explicar aqui, dou um tempinho para vocês copiarem, quem não fez. Deixa eu só compartilhar aqui, só um minuto. Tá, vamos lá na ferramenta lá. Para compartilhar de novo agora aqui, área de trabalho, janela de aplicativo, NetBeans. Apareceu o NetBeans para vocês? Sim. Tá, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo string chamado lista, que dentro dessa variável, cada vez que o número for par, eu vou adicionar ele na lista e separar por uma vírgula. É isso que o exercício pedia, né? Então o exercício já deu os valores de cada posição do meu vetor, do meu array. Poderia pedir para o usuário digitar? Poderia, mas aqui já foi pré-definido. Ah, professor, eu pedi para o usuário digitar. Não tem problema nenhum, tá? Agora, o que eu fiz? Como eu já tinha aqui os valores alimentados, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que percorrer todos esses valores aqui e verificar quais deles são pares. Aqueles que são pares, eu vou adicionar onde? Nessa minha variável aqui do tipo string. Até aí tranquilo para vocês? Conseguiram entender a dinâmica? Consegui. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei porque que estava dando certo. Ficou a mesma coisa igual do professor. Ô, Gustavo, o teu problema ali que estava, era só que eu tinha pedido para te corrigir, ó. Deixa eu dar vou mostrar aqui como é que estava o teu, tá? Eu te falei, a lógica estava certa. É só porque tu tinha feito isso aqui, ó. Tinha botado a string aqui dentro, certo? Não, é porque na verdade eu coloquei ali. Cada vez que ele entrava no for, ele ia declarar a variável e perdia aquele. O que tá dando erro aqui? E perdia o valor que ele tinha armazenado, entendeu? Porque ele declarava a variável de novo. É a mesma coisa que tu fizesse assim, ó. Isso aí é normal, tá? Não te preocupa que quando eu trabalhei como programador também, cansei de fazer isso aí. A gente fazia, porra, mas por que tá dando zerado essa porcaria aqui? Daí tu ficava um tempão em cima do código olhando. Isso aí vai ser comum, tá, galera? Isso aí vocês não se apavoram. Às vezes tu desenvolve um código, daí porque quando a gente está desenvolvendo, tu fica muito focado, às vezes, num valor só. Vou pôr 3 mais 7 vai ter que sair o 10. Tu volta lá e executou, saiu 10, consegui fazer. Mas só que tu não vê a possibilidade, por exemplo, que 6 mais 4 também é 10. Então, por isso que sempre, quando a gente desenvolve uma rotina, é sempre bom pedir para uma outra pessoa testar. Porque uma outra pessoa testando, ela vai por caminhos diferentes daquele que tu testou. Então, o programador vai testar sempre 7 mais 3, sempre 7 mais 3. Ele esquece que 6 mais 4 também dá 10. Dependendo da lógica que ele fez, por exemplo, ele vai botar o 6 mais 4, pode dar um erro. Conseguiram entender o raciocínio que eu quis fazer? Então, Sim. Às vezes, né, tu fica bitolado ali e tu não consegue achar o erro. Tu chama um amigo teu, ele vai lá e olha, pô, tá aqui teu erro, daí é fácil. Mas isso é normal, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui o vetor estava alimentado. Nessa estrutura de repetição, eu percorro o meu vetor com o método length e verifico, né, se o meu vetor na posição i dividido por 2 for igual a 0, o que eu estou fazendo aqui? Está pegando, quando o i vale 0, está pegando o número 4. 4 dividido por 2, o resto é 0? O resto é 0, então 4 é par, né? Ele vai pegar a minha variável lista que estava vazia, vai botar o quê? Vai botar o número 4 e vai adicionar uma vírgula. Volta lá passa o i para 1. Vai pegar o número 3. 3 dividido por 2, o resto é 0? Não é. Incrementa o i, pega o número 5. 5 dividido por 2, o resto é 0? Não é. Incrementa o i, pega o número 6. 6 dividido por 2, o resto é 0? O resto é 0. Então, adiciona o 6 na lista. Passa o i para 4. 16 dividido por 2, o resto é 0? É. Então, bota o 16 na lista.
E assim ele vai testando. Testo 11 não é, testo 111 não é, testo 17 não é, o 19 não é e o 13 não é. Terminou a execução? Terminou. O que eu tenho na minha lista que são os valores pares? Eu vou ter o número 4, o número 6 e o número 16. Aqui, ó, eu só dei um sysout aqui para mostrar o valor da variável, tá? Deixa eu executar aqui e ver se eu consigo mostrar para vocês ali na console, pelo menos a... Conseguiram ver aqui o print da tela aqui, ó? Lista 4,6,16. Sim. Então, essa é a resolução do exercício. Conseguiu sanar a tua dúvida, Gustavo? Não, eu consegui. É que na verdade, assim, a primeira vez que eu fiz, eu coloquei a string lá em cima. E depois eu coloquei ela Certo? embaixo para poder fazer um teste. Só que daí na hora eu bati a foto do professor ali, daí, que ela tava ali embaixo. Mas eu tinha testado lá em cima também. E daí não tava dando dos dois jeitos. E era uma coisinha básica ali, era só ter apagado o negócio que dava certo. Tranquilo. Mais alguém tem alguma dúvida, galera? Posso prosseguir para o próximo exercício? Então vamos lá. Deixa eu abrir o Zord aqui. Vamos ver o que nós temos aqui no Zord. O outro, construa uma classe que declara e cria um array com 5 posições. O usuário informar, no final mostrar o somatório dos valores de cada posição. Essa vocês conseguiram fazer o exercício 4? Sim. Precisa corrigir? Por mim, não. Os demais, pessoal. Pode ir. O teu som está muito baixo, Marielle. Eu falei que pode ir pra frente. Ah, tá. Os demais, pessoal, é necessário fazer a correção? Eu vou fazer aqui uma correção rápida aqui, tá? Eu vou deixar com 10 posições mesmo ali. Eu vou deixar... Tá aberto na NetBeans para vocês, né? Sim. Eu vou deixar os valores alimentados ali já. Eu vou criar uma variável inteira chamada soma, que ela vai ter o valor 0. Então, no final, ele pede para mostrar o quê? A soma dos números, não é? O exercício lá. Ao final, para receber os valores, a classe ao final deverá mostrar o somatório dos valores de cada posição. Beleza. Então, cada vez que ele entrar aqui, eu vou dizer que a minha variável soma vai ser mais igual ao quê? O meu vetor na posição I. Resolvido o exercício, tá? Soma vai ser igual a soma. E vocês poderiam fazer assim também, tá, galera? Aqui, ó, vamos lá. O meu vetor na posição I vai ser igual ao quê? Integer ponto. Opa. Integer.parseInt o quê? JOptionPN ponto. Show. Show input dialog. Digite o número. Então, no final,
for o ponto e vírgula. Então, o que eu fiz ali? Eu simplesmente eliminei toda essa parte aqui, ó, porque aqui o usuário está digitando, né? Ele está digitando, não, os valores já estão alimentados. E aqui, ó, o usuário vai digitar os valores. Vamos diminuir aqui o tamanho só para a gente executar para não ficar tão grande. Vamos pôr aqui com 4 valores, tá? Shift F6. Vou pôr os valores 10, 20, 30, 40. Ó, a soma dos valores é 100. Apareceu para vocês a execução? Tá bem pequenininho, não tô conseguindo ver. Deixa eu só abrir aqui, vamos lá. É porque aqui apareceu na console, aqui, mas tu consegue ver que a soma é 100? Apareceu aqui, ó. Tá destacado ali com o mouse. Se eu consigo pegar a lupa ali. Lupa. Tô vendo agora. Eu ampliei a tela. Ah, tá. Deixa eu só apagar essa parte aqui, ó, porque o correto do exercício é o usuário digitar os valores, então não ter aquela alimentação ali em cima, né? Alguém mais tem dúvida nesse exercício, pessoal? Aqui simplesmente o que foi feito? Na variável soma, eu estou mandando, né, acumular os valores. Pega o valor da posição 0, mais o valor da posição 1, mais o valor da posição 2, e assim até chegar ao término da execução. Tranquilo até aí? Sim. Tá, então vamos para o próximo. Posso prosseguir? Pode ir. Então, o exercício 5, ele pede o produto, né? Então, aqui eu tenho a soma, né? Soma é mais igual, né? Só mudar o operador, né? O sinalzinho, em vez de ser mais, passa a ser asterisco, né? E a multiplicação. Posso copiar o mesmo exercício, só mudar ali. Vamos executar ali para ver? Shift F6. Ó, agora ele vai me dar ali que o produto dos números... Ah, opa. 10, 20, 30, 40. Ah, tá. Aqui deu um erro, por quê? Ele apareceu soma aqui embaixo 0. Vocês estão conseguindo ver que apareceu soma 0? Vamos lá. Sim. Eu já sei onde é que está o erro, tá? É Quem porque se tu não habilita... pode. Pode É falar. porque eu acho que não pode ser 0. Se for 0, sempre vai retornar 0. Eu acho que tem que É ser isso 1 mesmo. ali. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, né? Então aqui a variável soma, ela tem que ter o valor 1, né? 10 vezes 0, 0. 20 vezes 0, 0. 30 vezes 0, 0, né? Então vamos lá. Eu passo a variável soma para 1. Entenderam o porquê ali, galerinha? Ó, Sim. soma 240 mil. O saldo da minha conta, só que negativo, tá, pessoal? Uhum. Se vocês quiserem fazer uma doação, professor Esperança, depois no final da aula eu vou disponibilizar o número da agência e da conta, tá? Vocês entendem. Só se identifique no depósito lá para depois eu saber para dar um maisinho na hora da correção, né? Brincadeira. A cada R$1 é um ponto, é isso mesmo? Ah, a gente pode fazer uma proporção maior aí, depois a gente vê com relação aos depósitos, né? Brincadeira, pessoal, só pra... Tranquilo ali, galera? Sim. Tá, vamos então, com a resolução daquilo ali, a gente conseguiu matar aquela primeira lista que foi ainda passado na aula passada, certo? Alguém tá com alguma dúvida nisso aí? Então deixa eu abrir aqui a lista número 2, que é a lista que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Deixa eu voltar lá na ferramenta de compartilhamento para compartilhar esse exercício 2 aqui.
Virar de novo, vamos lá. Área de trabalho, janela do aplicativo, Array 2. Apareceu o arquivo do Word para vocês? Sim. Nessa lista nós temos 10 exercícios, tá? Eu vou explicar cada um deles, depois eu vou dar um tempo para vocês desenvolverem e a gente vai tirando as dúvidas. Escrever uma classe em Java que lê e armazena os salários de 10 funcionários de uma empresa em um vetor. Então, o que vocês vão criar? Vocês vão criar um vetor. Qual é o tipo de dado que a gente pode armazenar salário, pessoal? O salário é double, né? Porque vai ganhar 2.510 com 30 centavos, 3.480 com 20 centavos. Então, eu vou ter que criar o tipo double. Então, vocês vão criar um array para armazenar o salário do tipo double para 10 funcionários. Vão fazer uma estrutura de repetição que para cada vez que repetir, o usuário informar o salário. Até aí, tranquilo? Galera? Uhum. Tá. Em seguida, deve calcular e aplicar um reajuste de 10% para os salários abaixo de R$ 860 e 7% para salários acima de R$ 860. Depois deve escrever todos os salários reajustados. Então, qual é a ideia? Cria um array com 10 posições, faz uma estrutura de repetição que o usuário informa o salário de cada funcionário e armazena num vetor, no array. Isso numa estrutura. Beleza, então tu já tens os dados dos salários armazenados lá. Agora, o segundo passo, o que é? Numa outra estrutura de repetição, tu vai percorrer todo aquele array que foi alimentado anteriormente e tu vai usar o comando if. O que tu vai comparar? Se o salário daquela posição for menor que R$ 860, tu vai reajustar ele em 10%. Senão, tu vai reajustar em 7%. Conseguiram entender o que o exercício faz? Na verdade, o que o exercício pede? Pessoal? Vamos tentar fazer? Eu não tô com notebook, eu não vou conseguir fazer agora. Os demais estão com o notebook aí, pessoal? Galera? Ih, não tem ninguém. O pessoal sumiu? Galera? Sumiram tudo. Onde é que está o pessoal? Pessoal. Aí, vamos. Eu acho melhor ele tocar a ficha, porque. Como é que é, Maria ali? Acho melhor ir tocar a ficha, como eles falam, porque eu acho que eles não estão escutando.
uns minutinhos, o pessoal tem que responder. Tava todo mundo online agora ali. Todo mundo, mas tinha boa parte, né? Ô, professor, Oi, pode falar. aquele trabalho que a gente vai fazer com todos os exercícios, ele vai ser em grupo. A gente vai voltar a conversar sobre isso ainda, tá, Mariana? Ah, Porque daí a gente vai ter que ver agora com essa questão toda aí, de repente até lá a gente já conseguiu voltar à aula online, vão ter que verificar, online não, desculpa, presencial, né? A gente vai ter que reavaliar isso aí, tá? certo. Veio agora na cabeça. Pessoal, voltaram aí para a nossa sala de aula aí ou não? O Gabriel respondeu que não tem PC. Que não tem, Não, não tem PC? não estou no PC, ele falou. Quem mais que está sem computador aí, pessoal?
Vocês querem que eu resolva então o exercício, pessoal? Vamos lá, quem está sem computador aí? Pode ser, aí a gente vai acompanhando. Tá. Os demais, pessoal, vamos lá, vamos responder aí, galera. Vamos participar. Deixa eu compartilhar. Ah, tá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar. Apareceu o NetBeans ali, galerinha? Sim. Tá. Então eu vou criar aqui o meu vetor. Opa, aqui não. Vou criar o meu vetor do tipo double, chamado sal. Ô, professor, Oi, pode falar. o professor consegue publicar a lista dos exercícios que foi passado semana passada? Eu publiquei, né? Que Deixa eu acessar. aqui no meu só tem o PowerPoint, no caso. Cortou a... Mas espera aí que eu já coloco lá já, tá? Só um minutinho, já vou acessar aqui o Ava. Eu não publiquei da semana passada. Eu acho que eu publiquei. Eu tive que ver pelo vídeo, no caso. Não Deixa foi eu ver aqui. publicado. Ativar a edição. É porque eu acho que eu publiquei os dois arquivos juntos. Só um pouquinho que eu tô abrindo aqui o Moodle, tá? Comando de repetição. Resolução. Segunda avaliação. Arrays unidimensionais. Editar configurações. Tá os dois lá. Quando vocês clicam lá, tem um arquivo array, ele aparece como PowerPoint. Mas se vocês clicar lá, não aparece do Word também, hein? Eu não tinha achado. Quer ver, ó? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui do Moodle, tá? Um minutinho. Para vocês verificarem como é que tá lá no... Como é que tá lá no ambiente virtual. Tá aparecendo a tela do Moodle aí para vocês? Sim. Ó, eu publiquei lá o arrays.pptx, que é o PowerPoint, e array.java, mas eu posso publicar de novo? Não, beleza, é porque o meu só tem o arrays sem ser o exercício ali. Tá, deixa que eu vou publicar de novo aqui então, tá? Só um minutinho. Ó, vamos lá. Adicionar uma atividade ao recurso. Vamos adicionar aqui um tópico. Um rótulo. Não é um rótulo, né? É um arquivo, né? Adicionar uma atividade ao recurso. Vou adicionar um arquivo. Um arquivo. O nome vai ser atividades. Deixa eu lá pegar ele. O exercício array 1. Dê uma olhada ali, pessoal, agora, para quem é o Gustavo que estava falando ali.
É para aparecer agora sim para vocês lá, ó. Tá, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora foi. Tá, show de bola. Obrigado. Imagina. Tá, então vamos voltar lá, vamos voltar lá pro NetBeans lá. Deixa eu interromper esse compartilhamento aí. Lá, NetBeans, cadê trabalho? Janela, NetBeans. Compartilha. Apareceu o NetBeans ali, galerinha? Sim. O que eu fiz até agora? Criei um array do tipo double, defini ele com o nome de salário e criei ele com 4 posições. Aqui eu estou alimentando ele. Eu já posso fazer direto aqui, ó, a checagem do aumento, tá? Ou posso fazer em outra estrutura de repetição. Fica a critério de vocês. Deixa eu abrir o arquivo do Word aqui. O que o exercício diz? Ele diz que para quem ganha até 860, 10% de reajuste. E para quem ganha mais, 7%. Então poderia fazer assim, ó. Vou fazer aqui dentro mesmo, tá? If se salário na posição I for maior ou igual a 860, fecha ali. Então, se for maior, que o salário vai ser o quê? O salário na posição I vai receber quem? O meu salário na posição I vezes 1,10, né? O que eu fiz aqui? Aqui eu estou alimentando o salário, certo? Então, se o salário for maior ou igual a 860 reais, ele vai ganhar 10% de aumento. Senão, ele vai ganhar 8%. Eu vou fazer o seguinte, para ficar... Deixa eu pegar uma caneta e um papel aqui para simular um valor, daí a gente vai executar ali, tá? Só pegar minha calculadora aqui. Digamos que o sujeito ganha 900 reais. 900 reais, ele vai ganhar 8% de aumento, né? Não, peraí. Deixa eu só voltar lá no Word lá. 10% para os salários abaixo de 860. Então aqui acho que está errado essa checagem aqui, ó. Se for menor ou igual, menor ou igual a 860, ele ganha 10%, senão ele ganha 8%. Então digamos que o sujeito ganha R$1.000. Ele vai entrar na segunda condição, ele vai ganhar 8%. R$1.000 mais 8% vai passar para 1.080, certo? E vamos trabalhar na outra condição, o sujeito ganha R$800. Então, se ele ganha R$800, vai se enquadrar na primeira. 10% de 800 é 80, então ele vai passar para 880. Todos concordam? Então, vou passar aqui, ó, eu vou alterar aqui para 2 posições.
Aqui embaixo, ó, e a gente vai percorrer o meu vetor, mostrando. Eu vou dar, como é só duas posições, só para a gente mostrar aqui. Como é duas posições aqui, eu só vou mostrar aqui para a gente. Peraí, deixa eu sair fora do for. Solte. Funcionário 1 mais o salário, posição. Eu vou botar numa estrutura, tá? Vou botar na estrutura, fazer certinho. Vou copiar aqui. Entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Sim. Tá, vou executar aqui, tá? Shift F6. Então, o primeiro funcionário, eu vou pôr que ele ganha R$1.000. Peraí. Aqui tá errado aqui. Tem que ser, eu botei só uma posição, que tem que ser duas, né? No cabeça. Shift F6. Primeiro funcionário, 10, 100, 1.000. Segundo funcionário, R$800. Ó. Consegue ver aqui embaixo, ó, funcionário 1, R$1.080. E funcionário 2, 880. Aqui eu tenho que botar, tenho que tirar aqui, botar funcionário. A posição mais o I mais uma vírgula. Vou tomar vírgula aqui, vírgula. Mais isso aqui. Aqui. São aspas aqui. Vou executar aqui. Shift 6. Primeiro funcionário ganha R$1.000, o segundo funcionário ganha R$800. Então tá aqui, ó. O funcionário passou a ganhar 1.080 e o outro passou a ganhar 880. Conseguiram entender a ideia aqui, pessoal? Deixa eu diminuir aqui. Galera? Sim, eu consegui. Tá. Tô Mais alguém tem conseguindo. dúvida aí, pessoal? Querem copiar esse código aqui? Deixa eu salvar ele aqui num bloco de notas, depois eu coloco lá no Moodle, tá? Qual é o resultado que deu ali, professor? O primeiro foi, deixa eu só um minutinho. O primeiro foi 1.080, porque eu botei R$1.000. E o segundo foi 880, porque eu botei R$800. Não fechou aí pra ti, hein? Fechou. Fechou certinho. Cadê trabalho?
funcionário, vou botar aqui, depois o funcionário, depois eu publico lá no Moodle para vocês, tá? Agora vamos lá para explicar um segundo exercício. Deixa eu compartilhar a tela do Word aqui agora. Janela do aplicativo, exercício, array 2. Escreva uma classe em Java que lê e armazena 10 números reais em 2 vetores diferentes. A seguir, a classe deverá calcular a soma dos 2 vetores, armazenando o resultado em um terceiro vetor. Mostre na tela o resultado do terceiro vetor. Então, tu vai criar o vetor 1 com 10 posições e o vetor 2 com 10 posições. E tu vai criar um terceiro vetor que vai ser o quê? A soma do primeiro com o segundo, na mesma quantidade de posições. Conseguiram entender a ideia do exercício? Então, no caso, tu vai ter que fazer duas estruturas de array. Não, na verdade vai ser 3 estruturas de array, tá? O array tá, 3. 1, o array 2, daí na primeira estrutura de repetição, tu já vai alimentar os dois arrays. Tu pede para o usuário, né? Bota lá 2J option penny. Digite o valor do array 1, digite o valor do array 2. Vamos imaginar assim, ó. Digamos que na primeira vez ele botou 10 para o array 1 e 20 para o array 2. Daí tu vai percorrer todo o array alimentando. Depois que tu fez isso, tu vai percorrer o array de novo e tu vai somar o array da posição 0, o elemento da posição 0 do array 1 com o elemento da posição 0 do array 2. Que no exemplo o que é? O 10 mais o 20. Daí tu vai pôr o resultado dessa soma no array, no terceiro array, na posição 0. Conseguiram entender? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá. Eu vou fazer ali um exemplo só para ficar mais tranquilo, tá? Deixa eu voltar lá. Tudo bem. E o nosso amigo NetBeans. NetBeans. Tá. Então eu vou criar aqui, ó, do tipo int, botar v1. E o int de 2 posições. V1. Vetor 2, o vetor 3. Digite o valor do vetor 1 no V1. O V2 digite o valor do vetor 2. Eu poderia fazer aqui dentro já, mas eu vou fazer uma outra estrutura para não ficar tão confuso, tá? Eu poderia fazer a soma aqui dentro já. Então, vou copiar essa estrutura de repetição aqui, ó. O meu vetor 3 na posição I vai receber quem? Vai receber o meu vetor 1 na posição I, mais o meu vetor 2 na posição I. Conseguiram entender?
conseguindo. Quer executar aí? Vou tentar aqui. Já executei aqui, professor. Conseguiu verificar o valor? Deu certo? Consegui. Conseguiu entender a dinâmica do exercício? Uhum. Beleza, então. Pelo jeito, só eu e tu aqui online, né, Gustavo? Eu também tô aqui. Ah, apareceu a Marielle. Então tá bom, Marielle. Só na escuta, né? Show de bola. Tu conseguiu entender a explicação, Marielle? Só tento, né? Entendi. Tá um pouco Só não baixo executei. teu. Então vamos pro próximo exercício aqui. Deixa eu. Compartilhar o Word, vamos lá. Do aplicativo, exercício 2. Compartilha. O exercício 3. Construa uma classe que receba o nome de 8 clientes e armazene em um array. Então, tu vai criar um array de string, onde tu vai armazenar o nome de 8 clientes. Em um segundo array, armazene a quantidade de DVDs locadas em 2019. Então, um array de nomes, do tipo string, e um array que é quantidade de locações do tipo inteiro. Então,
por cada ano, alocadas por cada um dos 8 clientes, né? Sabe-se que para o cliente que teve mais que 10 locações, terão direito a uma locação grátis. A classe deverá mostrar o nome de todos os clientes com a quantidade de locações grátis que ele teve direito. Então, tu vai criar um array de string com 8 posições. Em seguida, tu cria um array de inteiro com 8 posições que vai armazenar a quantidade de locações que aquele cliente fez em 2009. Então, na mesma estrutura de repetição que tu alimenta o nome do cliente, tu já pode pedir também para informar ali a quantidade de locações que ele fez naquele ano. Daí, numa segunda estrutura de repetição, tu vai percorrer todo o array e tu vai comparar se o valor que está naquela posição for maior do que 8. Então, se for maior do que 8, ou seja, se ele fez mais do que 8 locações no ano, ele vai ter direito a uma locação grátis. Daí tu simplesmente vai dar uma mensagem e o nome do cliente. Conseguiram entender? Acredito que sim. No caso, vai fazer um array de string para receber o nome e depois tu pode fazer na mesma estrutura um array para pegar a quantidade que ele de DVDs que é locados em 2000, que ele Isso, alocou, no caso, né? isso, de locações, que daí vai ser um outro array do tipo inteiro, né? Tu cria 2 Tá. arrays, um de Daí tu string pro usa nome, isso. na mesma estrutura de repetição, que tu vai alimentar o nome, tu já vai alimentar também o quê? A quantidade de locações que ele fez. Beleza. Daí depois tu fecha a estrutura de repetição. E abre uma outra estrutura percorrendo, né? Percorrendo a estrutura. E daí tu vai verificar o quê? Se a quantidade de locações que ele fez naquele ano for maior do que 10, ele vai ter cada uma das 8, sabe se o cliente que teve mais. Se for maior do que 10, ele vai ganhar uma locação grátis. Ah, beleza. Querem tentar fazer agora aí? Ou querem que eu explique os demais e vocês tentam fazer depois? Pode ser, então. Explicar os demais? O professor explica e depois a gente tenta. Tá, beleza, então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro Word. Vamos lá. Word, exercício. O 4. Construa uma classe que leia um conjunto de notas informado pelo usuário. Então, se são notas, eu sei que vai ter que ser do tipo double, né? Porque tem a nota 6, tem a nota 6,5, tem a 8, 8,5, 9, 9,5. Então, uma classe que leia o conjunto de notas, calcule a média das notas e percorra o array mostrando quais as notas são maiores do que a média. Então, vamos lá. Criou um array do tipo double para armazenar as notas dos alunos. Numa estrutura de repetição, tu vai percorrer todo esse array alimentando com as notas. Como é que se calcula a média? A média não é a soma das notas dividido pela quantidade? Então, nessa mesma estrutura de repetição que tu estás alimentando o teu array, teu vetor, tu já pode criar uma variável soma, que a soma vai ser o quê? Vai ser mais igual à nota daquela posição. Até aí, tranquilo? Sim. Feito isso, né, depois tu vai fazer uma segunda estrutura de repetição, mas antes de entrar nessa segunda estrutura de repetição, tu vai ter que calcular a média. A média geral. Digamos que a média geral deu 6 ou 7. Daí tu vai percorrer o array de novo e vai comparar posição por posição se a nota daquele aluno é maior do que a média.
Se é maior, tu vai contar, né? Calcule as notas dos alunos e percorra mostrando quais são maiores. Tu vai mostrar. Então, digamos que a média das notas deu 6,5. Mas só que o primeiro aluno, ele tirou 7. Então, a nota dele é maior do que a média. Então, tu vai mostrar a nota dele. Conseguiram entender? Posso prosseguir? Sim. Então, vamos lá. Exercício 5. Leia um conjunto de alunos, cada um com nome e nota. A mesma ideia lá em cima, né? Quase a mesma ideia. Vai ter um array de string para o nome, um array de double para a nota. Em seguida, exiba o nome dos alunos que possuem a nota maior do que a média da turma. Então, agora, tu vai exibir o que? O nome. Da mesma forma, tu vai ler, na primeira estrutura, tu lê o nome, tu lê a nota dele, e já vai fazendo o quê? A soma das notas. Terminou essa estrutura de repetição, tu vai fazer o quê? Tu vai calcular a média. Depois que tu calculou a média, tu faz uma outra estrutura de repetição, percorrendo todo o array de novo, e tu vai verificar se a nota dele é maior do que a média. Se a nota dele é maior do que a média, tu vai mostrar o nome dele. Querem que eu faça um desse? Pode ser. Pode ser o 5? Pode ser. Tá, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento do NetBeans. Vamos lá, área de trabalho, janela do aplicativo, NetBeans, vamos lá. Então, leia um conjunto de alunos, cada um com nome e nota. Então, eu vou criar aqui, ó, double, nota, fazer com 4 posições, tá? Falando que um conjunto 4 é mais que 1, né? String, nome, new, string com 4 posições. Vou criar uma variável double para a soma, que ela vai ter valor 0, e uma variável double para a média, que vai começar com valor 0. A nota na posição i vai ser double.parse double, digite a nota. Nome na posição i. Como o array nome ele já é uma string, não preciso ter o integer.parseInt, né? Porque o JOption automaticamente ele já retorna uma string, né? Conseguiram acompanhar o que eu fiz até aqui? Sim. Agora vou dizer o quê? A soma vai ser mais igual a nota na posição i. Nesse momento aqui eu estou somando as notas. 7 mais 8,5 mais 5 mais 3. Porque depois eu preciso o quê? Calcular a média, né? Então, nessa primeira estrutura eu percorro todo o meu array, alimentando com a nota e com o nome. E já vou fazendo a soma das notas. Quando ele terminou essa estrutura, aqui embaixo eu posso dizer que a minha média vai ser igual ao quê? A soma dividido por... Ver se ele aceita isso. Aceita.
Soma igual a média dividido por soma.length. O que é o nota.length? É o tamanho do meu array, certo? 4, 5, 6 ou 8 alunos. Positivo até aí, galerinha? Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou percorrer o meu array de novo, verificando quantas notas são maiores que a média. Então, aqui, ó. Como é que eu verifico? If, né? If é a minha nota na posição I, minha nota na posição I for maior do que a média, o cara teve a média teve a nota maior do que a média, né? option penny ponto show message. Posso fazer assim, ó, aluno nome na posição I teve a nota maior que a média. E aqui eu posso botar ainda a nota dele, tá? Nota na posição I. Captaram a mensagem? Sim, Então vamos sim. executar aqui, ó. Deixa eu simular aqui uns valores. Eu vou pôr 4 alunos. O primeiro eu vou pôr a nota 7, o outro 7, o outro 6 e o outro 5. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. 7, 7, 14, mais 11, dá 25, dividido por 4, vai dar 25. Se eu dividir por 4, vai dar média 6,25. Então eu tenho 2 alunos que têm a média maior do que, tem a nota maior do que a média. Vamos lá ver se funciona? Bora lá. Digita a nota 7, o nome do aluno, o aluno A. Nota 7, o aluno B. Nota 6, o aluno C. Nota 5, o aluno D. Agora, quando eu clicar no OK, ele vai fazer o quê? Ele vai vai vir calcular a média, vai percorrer toda a estrutura de novo e vai dizer que o aluno A teve nota 7, foi maior do que a média, e o aluno B teve nota 7, foi maior do que a média. Certo? Ó, o aluno A teve nota maior do que a média, 7. O aluno B teve a nota maior que a média, 7. Conseguiram entender? Sim. Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Brincadeira. Entenderam, pessoal? Eu entendi. Deixa eu salvar aqui, depois eu vou postar para vocês também lá, tá? Beleza. Arquivo, salvar. Daí eu posto lá no Moodle, eu vou postar como exercício 5, tá? Tudo bem. Esse exercício 5, ele já dá uma base para vocês para fazerem o 4 também, tá? Uhum. Que é praticamente a mesma ideia. Deixa eu voltar lá agora no... Perguntas até aqui? Nenhum. Deixa eu compartilhar o Word lá. Janela do aplicativo, o Word. O 6. Leia um conjunto de salários. Após toda a entrada ter sido realizada, leia o valor de um reajuste único. Em seguida, exiba todos os salários já reajustados. Então, tu vai criar um array do tipo double, que tu vai receber o salário lá de, sei lá, de 5 ou 6 funcionários. Feito isso, tu vai pedir para o usuário informar um percentual de reajuste. Esse reajuste vai ser único, tá? Independente do sujeito que ganha R$1.000 ou o sujeito que ganha 3.000. O reajuste vai ser único. A gente viu um exemplo lá atrás que
que o reajuste era de acordo com o salário, né? Tinha um comando if. Então, tu criou a primeira estrutura de repetição. Tu alimentou todo o array com o salário. Feito isso, fora da estrutura, tu pede para o usuário, ou até antes da estrutura mesmo, pode pedir para o usuário digitar o percentual de reajuste. Depois que tu fez a primeira estrutura de repetição, que tu tens todo o array alimentado, tu vai fazer uma segunda estrutura de repetição, pegando o valor daquele elemento naquela posição e aplicando aquele reajuste. Um exemplo, o sujeito ganha R$1.000 e o percentual de reajuste é 10%. Na segunda estrutura de repetição, tu vai pegar o quê? O valor que estava na posição 0, que é o R$1.000, aplicar 10%, vai passar para 1.100 e tu vai atualizar o array. Conseguiram entender? Eu acredito, eu consegui. É bem tranquilo, tá? Uhum. Eu imagino que seja mesmo. Vamos para o próximo, então? Beleza. O 7. Cria uma classe que receba um array de inteiros e retorne a quantidade de elementos que são números negativos. Então, tu vai criar um array do tipo int e tu vai percorrer ele, tu vai alimentar ele. Essa tu já pode fazer essa checagem dentro da própria estrutura que tu alimenta ele. Ele pede assim, ó, retorne a quantidade de números que são negativos. Então, a quantidade vai ter que ter uma variável contadora, né? Como é que a gente sabe se o número é negativo? Usando o comando if, né? If o valor que está lá naquela posição for menor do que 0, então ele é negativo, né? Então tu cria uma variável ali dentro, sei lá, negativo mais. Cada vez que ele entrar, ele vai contando. No final, tu só mostra o valor daquela variável negativa, aquela variável que tu criou ali. Tranquilo? Sim. Número 8. Cria uma classe que receba um array de inteiros. Após isso, solicite ao usuário que informe o número a ser realizada uma consulta no array, informando a quantidade de vezes que o número aparece no array. Então, tu vai criar um array lá com 5 posições, da mesma forma de inteiro, pede para o usuário digitar. Ele vai lá e digita os 5 números. Feito isso, fora da estrutura de repetição, tu pede para o usuário assim, ó, digite um número para fazer a consulta. O usuário vai lá e digitou o número 10. E no teu array tu tinha 10, 20, 10 e 30. Tinha 2 vezes o número 10, por exemplo. O que ele pede assim, ó, é que no final tu vai ter que percorrer o teu array de novo e comparando quantas vezes o número que ele informou para a consulta tem lá no array. Então, if, né, lá na segunda estrutura de repetição, if o teu array na posição i for igual ao número da consulta lá, tu vai criar uma variável contadora. Então, toda vez que ele entrar ali e aquela posição for igual a 10, ele vai contando. Por que 10? Porque foi o número que o usuário informou lá na consulta, né? Conseguiram entender? Consegui. Tá. O 9. Escreva uma classe que receba um array de números e devolva a posição onde se encontra o maior valor do array. Se houver mais que um valor maior, devolver a posição da primeira ocorrência. Então, tu vai ler todo o array e tu vai usar aquela estrutura que a gente aprendeu lá do maior e do menor, né? A primeira vez todo mundo é maior, todo mundo é menor, né? Depois tu vai comparando. Esse vocês vão ter que dar uma pesquisadinha um pouco a mais. Isso aqui não que é difícil, mas vai, né, exigir um pouquinho mais. Cria uma classe que receba um array de inteiros positivos e substitui seus elementos de valor ímpar por 1 e os pares por mais 1. Então, tu vai criar um array que vai receber números inteiros. Como é que tu sabe que se o número é par? A gente já fez um exercício, né? Se tu pegar um número e dividir por 2, o resto da divisão for 0, ele é par, né? Então, digamos que o usuário informou o número 10. O 10 é par.
O que tu vai substituir no onde tinha o valor 10? Tu vai substituir por um número 1. O usuário informou um array que tem na posição tem o número 3. O 3 é ímpar, né? Então tu vai substituir por menos 1. No final da execução, o teu array vai ter 1 e menos 1, 1 e menos 1. Se for par, vai ter 1. Se for ímpar, vai ter menos 1. Conseguiram entender? Mas daí como é que tu faz para substituir um valor pelo outro ali? Tá, deixa eu abrir o NetBeans aqui. Já vou dar um... Vai ficar claro aqui só um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. Compartilhar, área de trabalho, janela do aplicativo, NetBeans. Apareceu o NetBeans ali? Sim. Vamos pegar um... Deixa eu apagar aqui só para tentar mostrar aqui para vocês. Não gosto de trabalhar quando tem aquela bolinha vermelha dando erro ali. Então aqui, ó, digamos que aqui, esquece que é nota, ele formou um número, tá? Como é que eu vou saber se o número é par? If se o meu array, a posição i, dividido por 2 for igual a 0, aqui eu sei que ele é par, certo? Uhum. Ele não diz que é para substituir os números pares por valor 1? Uhum. É resolvido. Entendeu? Ah, tá. Então eu tava no caminho, eu tava pensando tava pensando dessa forma, mas eu queria tirar a dúvida. Sem problema. Se ele não é par, ele é ímpar, né? Tá resolvido o exercício, ó. Uhum. Alimenta o array com o número. Aí aqui tu vai verificar se o número é par. Se o número é par, tu vai trocar o número par por 1. Se o número for ímpar, tu vai trocar por menos 1. No final, o teu array vai ter 1, menos 1 e 1, ou tudo menos 1, de acordo com o que ele informar. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Perguntas? Nenhum. Tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui online, vou parar a gravação agora, vou subir a lista de exercício e vou subir aquelas 2 resoluções de exercício, certo? Beleza. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom, galera? Tudo bem. Falou, galera, um abraço, boa noite, tudo de bom aí, tá bom? Oh, boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado, boa noite.